Fala galera, tudo bem? Estamos aqui no Papo com o Especialista, que é esse programa do Fórum de GR, onde a gente recebe colegas aqui dos nossos grupos, do mercado, para falar de alguns temas muito interessantes. Hoje um programa diferente. Diretamente aqui do Experience, do Fórum de GR, e com o prazer aqui de receber, eu vou deixar cada um se apresentar, mas Leandro Ferraz, aí um cara... Não vou falar que é um dos dinossauros também do mercado, porque senão a gente parece que está ficando velho, né? A barba entrega, né? A barba, o cabelo branco. Eu não vou falar porque eu também sofro desse mal, então, enfim, vamos pular essa parte. E também o Thiago, obrigado aí, Thiago, por ter vindo. Tem uma missão fácil aí, uma operação pequenininha, então a gente tem bastante coisa para aproveitar aqui hoje com os colegas. E hoje a gente tem alguns convidados a mais. A gente tem uma plateia aqui pela primeira vez na nossa gravação desse, que é o podcast. Então eu vou pedir para vocês fazerem um barulho aí, gente. Participe, vamos lá. Aê, galera. Senão a gente manda parar de gravar e faz de novo, né? Isso, senão a gente corta e grava de novo. Obrigado a todos que estão aqui conosco. Vamos bater esse papo então. Tá bom. Eu vou pedir rapidamente só para vocês se apresentarem, para caso tenha alguém que não conheça. Faz aí, por favor, uma introdução das pequenas empresas que vocês representam aí e também por onde passou, só para interagir com a galera. Bom dia, bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Tanto o Papo Especialista também na questão do fórum, tá aqui no evento é muito bacana. Meu nome é Leandro Ferraz, mas todo mundo conhece como Ferraz, igual o amigo falou, acho que é Luiz, o primeiro nome dele, que ele não lembra, a mesma coisa, Leandro, tem hora que até me confundo. Então, eu trabalho faz 25 anos na área de gerenciamento de risco. Comecei numa empresa chamada Brasiliano Associados, que nem existe mais, mas, como ele falou, dos dinossauros lá atrás, em 99, o gerenciamento de risco era bem diferente. A gente tinha algumas tecnologias que era muito ruim, Rempack, entre outras coisas. Aí, para quem não conhece, linha de escada, internet muito ruim, software muito ruim. De lá, eu saí e fui para o Mira Transportes, inclusive... né, a área comercial está sendo representada aqui. Eu tive alguns anos participando no Mira. Do Mira eu fui para a Expressa Araçatuba, que foi adquirida pela TNT, e concordo com o que falaram ali da questão da fusão. É muito difícil, eu passei uma dificuldade muito grande de 3 empresas se juntarem numa só. Daí eu fui para a Samsung, cuidar de eletrônico. Aí da Samsung eu fui para a Ativa, onde depois você pegou a cadeira lá, trocamos cadeira. E de lá eu fui para a JBS, né, onde eu estou há 9 anos, estou indo para 10 anos esse ano, cuidando de proteína animal, e é bem bacana, nós montamos uma central de gerenciamento de risco lá, e a gente acaba tendo contato com as 3 pontas, né, tanto parte logística, gerenciamento de risco, e também pela parte do embarcador, que é proteína animal. Muito bom. Thiago, faz um breve resumo, né? Muito breve, inclusive. Parabéns pelo poder de síntese aí. Bom dia, pessoal. Eu sou o Thiago Amorim. Hoje eu estou no iFood. Meu cargo lá é resolvedor de problema. Contando um pouco da minha trajetória, eu sou engenheiro químico. Como todo bom engenheiro químico, eu comecei trabalhando na Petrobras, na área de gestão de riscos. Depois fui para a Vale, na área de gestão de projetos e obras no mundo inteiro. Da Vale, eu fui trabalhar na área de gestão de riscos da Suzano, papel e celulose. E de lá eu estou agora no iFood, já são 5 anos, né? Eu fico dentro da área de finanças no iFood, mas basicamente é resolução de problemas ali. Lá a gente não tem muito job description, como uma grande startup, né? Cada um tem que endereçar os seus objetivos, as suas metas, e a gente resolve problema no dia a dia o tempo inteiro para poder fazer a empresa no dia seguinte ser melhor do que ontem. Resumindo, é um pouco disso, tá? Muito bom, bacana. Eu imagino, só para ter uma ideia de grandeza, hoje a gente está falando em que volumetria, mais ou menos? Primeiro você, depois não sei se alguém tem ideia. Desculpa te interromper, perdão. Não sei se alguém tem ideia, mas hoje no iFood a gente entrega 100 milhões de pedidos por mês. Rodam no nosso caixa 6 bilhões de reais por mês também. Então, é só para ter um tamanho da empresa, né? Uma empresa que começou em 2011, mas basicamente como ela é hoje, um app, ela começou em 2015. Então, de 2015, que a gente tinha 0 pedidos, até 2024, né, que a gente atingiu 100 milhões agora em março,
são crescimentos exponenciais todo ano. Então, a palavra no iFood é exponencial. Não existe meta que não seja de 100%. Nada de 10%. Então, a empresa é nesse nível de entrega. Então, tem bastante coisa. E só a inteligência artificial ela é capaz de conseguir fazer esse crescimento sustentável. Então, a gente tem diversos modelos e todo mundo na empresa é obrigado a estudar inteligência artificial em todas as áreas para que a gente consiga entregar o que a gente quer entregar e ser melhor amanhã do que hoje. Agora, Thiago, você falou aí dessa estrutura de estar ali no financeiro. Essa área de GR para o iFood, lá para onde você está hoje, ela foi montada de forma planejada antes que aconteça o problema ou foi por uma demanda, sei lá, teve algum tipo de furo lá, um tipo de risco que se concretizou e decidiu-se, vamos ter que criar uma área de GR. Como é que foi essa concepção do setor? Essa é uma boa pergunta, mas foi depois de algum problema. A gente tem um investidor internacional, que é holandês, e quando ele foi fazer uma auditoria na empresa em 2018, fizeram diversos apontamentos de falhas de gestão de riscos. E aí foi aí que estruturalmente criou-se a área de gestão de riscos e de lá propagou para toda a linha de negócio. E essa área de gestão de riscos hoje fica de finanças, né? Então, finanças, riscos. Hoje a gente está estruturado dessa maneira, mas faz parte de toda a turma ali entender o risco de cada área, porque são unidades de negócios diferentes, né? Riscos operacionais também estão dentro disso? Uma quebra de SLA, algo nesse sentido, não? O risco operacional ele fica pulverizado dentro da área da logística, né? Então, a gente tem a BU, a gente tem 3 unidades de negócio, fintech, supermercado e restaurante. Então, cada área tem a sua operação ali no dia a dia e é responsável pela gestão operacional. O risco que fica dentro de finanças é uma gestão corporativa do todo. Maravilha, muito bom. Tá bom, quero fazer uma pergunta para o Ferraz, mas só lembrando aí para o pessoal, de novo, vamos interagir. No QR Code aí das credenciais, por gentileza, mandem as suas perguntas. Eu vou iniciar com uma aqui, Ferraz, vou pedir para você começar. Antes disso, te cortar aqui. Tá bom. A gente não fez aquele praxe lá, o recadinho para quem está nos assistindo online, né? Tem uma galera aqui presencial, mas online também tem as regrinhas de ouro, né? Verdade, então só lembrando... agora a gente vai ter que fazer o quê? O bom sorteio, a gente começa a falar daqui a pouco não tem sorteio. Dos eventos do pré-carga, talvez, né? A gente pensa aqui. Mas a gente sempre pede para quem está assistindo, para fazer esse conteúdo chegar a todos que precisam, para fazer os 3 Cs, que é curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo. E quem está aqui presencial, por favor, vai lá no YouTube agora e segue o nosso canalzinho, né? Quem não está ainda, por favor, depois... faça essa gentileza aí. Também aceitamos sugestões para as próximas pautas, convidados. Então, é muito bacana ter essa interação. Tá? Enquanto o pessoal manda as suas, eu ia pedir para o Ferraz começar aqui. Depois, Thiago, se você puder complementar. Ligando um pouquinho à questão dos riscos, né? Na dinâmica de vocês hoje, neste perfil alimentício, quais são os maiores riscos que vocês enxergam lá na operação do dia a dia? A gente ainda está falando, vou principalmente voltado para o Ferraz lá, ainda a preocupação é o roubo de carga, é o acidente, ou a gente já tem outras questões que já ultrapassaram esses 2 aspectos, vamos dizer assim, do risco lá no dia a dia? Como que está hoje para vocês? Boa pergunta, vamos lá. Tombamento é um deles, né? Que a gente entrou numa era agora com uma dificuldade em relação a motoristas profissionais. Tempos atrás a gente tinha aquele cara raiz, aquele cara que vinha de lá do pai, que você tinha uma experiência de entrar na cabine e você tinha como orgulho ver o pai, por exemplo, como motorista. Então você tinha aquele cara que praticamente já, quando criança, já aprendia a manobrar um caminhão junto com o pai deixava brincar, etc. E hoje a gente já está entrando numa era que praticamente o pai paga uma faculdade para o filho, por exemplo, não ser um motorista. Então a gente está indo para uma linha de um motorista com menos experiência, aquele cara que não aprendeu desde criancinha, não tem, e acabou indo para um lado simplesmente profissional. Então isso acaba trazendo um pouco de fragilidade em relação a tombamentos. Isso é uma grande preocupação.
Porque, além do tombamento, você tem a exposição da marca, produto, e normalmente vai haver o saque. Aí acaba havendo o saque do produto. Roubo ainda tem algumas dificuldades, principalmente, como todos, São Paulo, Rio de Janeiro, né, acho que é a dor de todo mundo. E também tem uma outra parte que agora a gente faz um monitoramento bem ativo, que é a questão de temperatura. Então, a temperatura para os produtos, principalmente refrigerados, congelados, a gente tem uma certa dificuldade de controle, porque a gente utiliza o rastreador. E o rastreador, você tem uma certa perda, você tem carretas mais antigas que também têm problemas de vazão de ar, de congelamento, o próprio refrigerador, o próprio motorista, que muitas vezes, por ele também não ser daquela área, acabou vindo, por exemplo, de um graneleiro, vai para uma frigorífica, ele também tem dificuldade de mexer no setup do refrigerador. Então, acho que essas seriam as maiores dificuldades hoje. Então, tombamento, roubo e a parte de qualidade também em relação ao frio, o controle. Bacana. E quando vem para o lado dessas milhares de entregas aí, Thiago? Milhões, né? É totalmente diferente. Os meus discos são 100% tecnológicos. O principal deles é o cyberataque. A gente tem 45 milhões de clientes, 350 mil entregadores na base. Isso são ativos, tá? Ativos é que pelo menos fez um pedido no mês anterior. E mais 400 mil restaurantes na base. Então, tem uma quantidade de base de dados muito grande. Então, o risco de tecnologia, de cyberataque, ransomware, ele é o principal risco hoje da companhia. Quando eu vou um pouco mais para a operação, eu tenho também o pessoal, né, dos próprios entregadores. Então, a gente tem diversas ali proteções para o entregador, inclusive inteligência artificial. Só para você ter ideia, o primeiro modelo hoje, existem 3 apps. O app do cliente, que é o nosso, está ali no nosso celular. Tem o app do entregador, que é onde ele aceita a corrida. E tem o app do restaurante, que é o portal do restaurante, onde ele aceita o pedido. Esses 3 apps eles estão interligados entre eles via API para poder se conectar. É o mesmo banco por trás. Quê? Por trás é o mesmo banco. Não, são bancos diferentes. São bancos diferentes. E eles estão interligados entre eles, né? Então, quando você faz um pedido ali, entra a cadeia inteira a rodar, a gente tem o grande risco do entregador se deslocar de onde ele está para ele poder chegar lá. E o nosso primeiro modelo de inteligência artificial que seleciona o entregador que vai fazer aquele pedido que você fez, ele é um modelo de segurança, de salvaguarda. Então, ele identifica a minha rota, ele cruza, historicamente, todas as rotas de referências, ele calcula um risco para aquela rota, ele correlaciona com o entregador que tem um melhor índice de segurança. Então, se é uma rota mais correlacionada com um possível sinistro, possível acidente, eu entrego essa rota para um entregador que tem o melhor índice mais qualificado para fazê-la. Então, esse é o primeiro modelo, assim, mas cada pedido, quando você faz, ele roda mais ou menos uns 250 modelos de inteligência artificial para selecionar um entregador. Então, só para você ter ideia da tecnologia que a gente está falando aí por trás. Então, cyberataque, a segurança do entregador, e a gente tem um muito crítico que é o regulatório. Né? As discussões que estão acontecendo lá em Brasília, a gente tem um time de políticas públicas muito forte trabalhando lá para que a gente consiga tornar o nosso negócio mais regulado e que a gente consiga gerenciar bem isso. Então, esses são os top 3 ali do que a gente trabalha. Assim, é bem diferente do que ele está tratando, mas isso é o que a gente acompanha lá. Tem até uma pergunta. Mas o legal é que a gente pode comparar os modelos aí de seleção. No transporte também a gente faz algo parecido, talvez em escalas e velocidade menor, né? Mas é o que a gente faz com o motorista, não é mesmo, Ferraz? Sim, aquela seleção básica. E agora também, né, falando parte regulatória, né, o rapaz do Mira comentou, tem a lei do motorista que agora veio para complicar mais então, um pouquinho. Deixa eu só aproveitar, porque uma das perguntas era justamente essa, direcionada para você mesmo, Ferraz. Quais foram os maiores desafios nesse período de adaptação da Lei 14.599? Pelo menos do que rodou até agora, quais foram os grandes desafios aí? O que você teve que ajustar na prática lá? Nós tivemos que adaptar, né, uma quantidade maior de motoristas, obviamente, que também não é só a nossa empresa, todas as empresas acho que estão com dificuldade de contratar motorista, e partimos também para uma empresa
não vou fazer propaganda aqui, mas tem uma empresa no mercado que aluga motorista. Então, a gente começou também a ter um nicho diferente de alugar motorista para conseguir complementar. O nosso também, pessoal do jurídico, também está levando várias propostas para o pessoal de Brasília para tentar reverter isso, né, mostrando todo o impacto que vai trazer na cadeia logística. Obviamente, essa mudança que foi feita vai impactar no produto final, não tem como. Então, ou seja, o nosso consumo vai aumentar, né, em questão de custo, porque, querendo ou não, basicamente é tudo praticamente transportado via terrestre. E você coloca praticamente um motorista para fazer uma jornada como se fosse uma área operacional, um administrativo, com hora corrida, sendo que a gente tem aí trânsito, tem vários problemas logísticos para se transportar. Então, assim, hoje, dentro da empresa, a gente teve que se adaptar bastante coisa, mas voltada à quantidade e algumas questões também de diminuir o percurso. A gente tinha ali em torno de 500, 600 quilômetros para percorrer com o motorista por jornada, hoje diminuiu. Tá? Então, assim, qual era o número de quilômetros? De 500 a 600 quilômetros. Hoje a gente partiu para 350 a 400 quilômetros, por causa da redução do horário. Já era uma média, considerando o que a gente vê de verdade nas ruas, era uma média baixa, né? E você teve que apertar um pouco mais ainda. Sim, porque senão a gente não conseguia... Por exemplo, a gente tem uma rota simples, Lins, Cubatão. Então, a gente conseguia fazer numa pernada só. Agora já está tendo dificuldade, porque diminuiu o tempo. Então, alguns procedimentos a gente está, obviamente, cumprindo dessa legislação, outros, obviamente, não, porque não tem como, até que ela vingue mesmo, que vai ter a certa fiscalização, entre outras coisas. Muito bom. Deixa eu só aproveitar para fechar esse tema, que tem uma outra pergunta aqui, que aí é direcionada ao Thiago. Você já falou da questão de definir o perfil de acordo com o risco da entrega, né, por aquele nível de atendimento de cada entregador. Tem só uma pergunta aqui também, perguntando se existe alguma verificação prévia. Então, por exemplo, para se cadastrar, para participar lá como um entregador do iFood, ele passa também por um crivo, alguma coisa, antes de depois ele demonstrar essa performance operacional dele? Sim. Hoje a gente tem toda a nossa demanda mapeada no Brasil inteiro, ponta a ponta, end-to-end. Então, para um entregador ali, na hora que ele faz o cadastro, ele tem que vencer as etapas digitais de cadastro. Então, tem que ter lá documentação, tem que ter o selfie, etc, etc. São diversas etapas que ele tem que vencer. E ele só é selecionado para ser um entregador do iFood se a praça que ele escolheu e o modal que ele escolheu, ele é um modal disponível e a praça disponível para ter um novo entregador. Porque a gente consegue calcular o quanto que a gente precisa de entregadores para cada praça e para cada modo de entrega. Então, não basta só vencer as etapas de cadastro, documentação e etc., mas também ter a demanda para o job, porque o iFood trabalha de duas maneiras. Até falaram de marketplace, né? A gente tem duas maneiras. A gente tem o marketplace e a gente tem o full service. O full service, a logística é do iFood. Então, aqueles 350 mil entregadores que eu falei são para atender o meu full service. Só que o meu full service são 350 mil entregadores só para atender 35 milhões de pedidos. Os outros 65 é a marketplace. E a responsabilidade pelos entregadores do marketplace, e aí são muito mais entregadores, né, vai para 1,5 milhão na base, é a responsabilidade do restaurante. Então, tem um pouco de diferença nisso. Então, respondendo a pergunta, mais ou menos, é isso. Tá? Então, ele vence o cadastro e tem a demanda na praça que ele quer trabalhar. Muito bom. Para o usuário também tem algum nível para checar fraude, alguém que, sei lá, fica pilantrando o pedido, enfim, tem algum tipo de análise para o consumidor também? A gente tem vários... Só fala se puder, viu? Não, fica tranquilo. A gente também tem modelo de inteligência artificial para identificar fraude de usuário e até de proteção contra ele. Às vezes você pode fazer um pedido, é um pedido anormal para você tem lá uma order média de R$250. Aí você faz um pedido de 20 mil, já liga um sinal de alerta e os modelos identificam que você está fazendo um pedido e, se não vencer todas as etapas do modelo de inteligência artificial de proteção, ele trava a sua compra, você não consegue fazer. Então, a gente faz isso tanto para o entregador, quanto para o próprio restaurante, como para o próprio cliente na hora que faz o pedido ali. Então, tem que ser muito rápido e instantâneo.
Bacana, legal. Então a gente gerencia também. Então a gente vê o comportamento de muita gente mudando para se cadastrar no iFood, cliente, só precisa ter um e-mail. Então a gente vê o cara cadastrando vários e-mails, né? Então a gente também tem um modelo que identifica se o cadastro parte do mesmo IP, enfim, para poder gerenciar a possibilidade de fraude. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui, inicialmente para o Ferraz. Ferraz, da JBS, tem alguma operação já existente ou ela mira fazer algum tipo de logística B2C? Aí deram como um exemplo aqui o caso do Zé Delivery para bebida. Já existe alguma operação nesse nível de entrega direto para o consumidor final, ou isso já tem vai entregar o churrasco pronto, hein? É uma boa, né? Se tiver, já passa o link para a turma, inclusive. Não, tem sim. A gente tem uma operação, por exemplo, da Flora. A Flora é uma empresa do grupo, né? Por exemplo, Neutrox, entre outros, Minuano, entre outros produtos que é higiene e limpeza. Eles já fazem entrega direto para o consumidor final, tanto para o mercado quanto o consumidor final. Isso é uma operação já que funciona hoje natural. Então, se, por exemplo, se a pessoa quiser, qualquer um de vocês quiserem entrar no site da Flora e querer comprar um produto de limpeza, você consegue receber na sua residência como se fosse um iFood aí da vida. Ué, por que não está no iFood ainda? Então... é uma boa, dá para fazer parceria. Depois a gente faz essa intermediação aí, se deixarem. Tem uma outra pergunta aqui interessante, acho que está ligada ao ponto que você comentou do tombamento, tá? A questão de vídeo monitoramento, porque a gente sabe que vocês também são referência hoje nisso, já está depois eu tenho uma pergunta também desse tema eu mesmo já liguei lá para pedir cola para ele algumas vezes. A pergunta é mais ou menos isso: o que você enxerga de vantagem e se isso já é uma questão que veio para ficar ou se é uma moda que tende a passar? Na minha opinião, veio para ficar. Eu acho assim, a tendência, como se você pegar 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando começou essa câmera, vou deixar um pouco mais para trás aqui, que eu estou meio de costas para ti. Então, assim, 3, 4 anos atrás, a gente tinha essa tecnologia com outro valor. E hoje você já começa a ter já alguns fornecedores trabalhando em comodato, que facilita para quem tem dificuldade de fazer CAPEX. Você tem já algumas empresas com um custo menor e começou já a ter mais concorrentes. Então, você tem uma variedade de produto. Eu vejo como que é um negócio que presente e futuro. Acho que não vai retroagir, não. Porque a gente, vou exemplificar nós mesmos lá, a gente conseguiu detectar várias situações. A gente ia só por uma situação, por exemplo, se o cara está com sonolência, usar celular. 2 coisas que praticamente a gente mirava. O básico, né? Muito básico. O básico. E aí a gente se deparou, por exemplo, um motorista que tinha mania de andar sem cinto, chegava ao ponto de comprar aquele clipes do Mercado Livre e sentar em cima do cinto. Então, assim, ou que seja sentar em cima do cinto ou nem puxar e só clipar. E aí a gente começou, obviamente, a colocar dentro da normativa, fiscalizar uma coisa que a gente não previa. Outra coisa, a gente teve 2 ocorrências só no ano passado de motorista que a gente achou que estava com sonolência e o cara estava com diabetes disparado e a gente ajudou o cara para não ter um problema maior, ou seja, socorrer ele lá. Até brincadeiras à parte, mas o motorista falou, pô, me senti na NASA, né? Vocês conversando comigo, viram que eu achava que estava com uma sonolência, só que eu estava com um problema de diabetes, pediram para encostar, 3, 4 minutos já tinha um SAMU resgatando ele e uma pronta resposta tomando conta, por exemplo, do caminhão. E já tem alguns integradores e algumas empresas muito bem trabalhadas, estão utilizando já a parte de fadiga para telemetria e também para GR. Que, pô, imagina dentro da nossa central quantos alertas, por exemplo, de engate são falsos. E aí você consegue ver se o motorista está dentro da cabine. Abriu a porta, você vê se é ele que está dentro da cabine. Então, isso vai agregar muito também a parte de gerenciamento de risco. Para mim, veio para ficar. Só uma pergunta nesse tema aí. Muito falando do tombamento também, vocês hoje usam frota mista, própria e terceirizada. Como que foi? Tem aderência desse tipo de tecnologia para os agregados também? Ou teve que ser uma coisa requisitada em contrato, por exemplo? Como é que vocês implantam isso? Como que é a aderência para os terceiros? A aderência fica um pouco mais difícil por causa do custo, né? Então, muitas vezes tem que ser acordado um prazo para que eles possam se adequar à operação para continuar operando, ou custeado por nós, dividido em frete, alguma coisa assim. Por exemplo, hoje nós temos um monitoramento não somente de carga, né, mas também os nossos funcionários que são hoje levados por ônibus de terceiro,
a gente implantou custeando todos os equipamentos. Então, hoje, praticamente em torno de 1.000 ônibus que levam colaboradores, a gente colocou o sistema. Mas a gente já começou a ver o quê? O próprio ganho do transportador em questão de processos cíveis, que consegue comprovar, por exemplo, que o acidente não foi culpa dele. Até a questão da jornada, né? Sim, jornada, a questão de processo civil, que sempre ficou aquele negócio. Né, existe até, para quem não sabe, na lei mesmo do Código de Trânsito, que o veículo maior é responsável pelo menor. Então, já parte pelo princípio que o transportador está errado. Então, o que acontece? Boa parte desses transportadores que prestam serviço para nós, que a gente colocou equipamento, parte deles já começou a aderir em outros veículos e pedir monitoramento para nós, que eles viram um valor agregado, de tanto questão de fadiga, também questão do processo civil. Ou seja, todo mundo ganha um pouquinho. Todo mundo ganha. Então, hoje já eu começo a perceber que começou a migrar para o terceiro de uma forma natural. Mas, quando você cai para o transportador que tem uma finança menor, é difícil, o cara trabalha no tacho, esse aí tem uma resistência um pouquinho maior. Boa. Boa. Tem uma pergunta aqui para o Thiago também. Você já falou de quais são os principais riscos lá. Eu vou tentar ser mais específico aqui. Então, perguntaram em relação a esses sinistros que vocês olham, por exemplo, em relação à parte do transporte em si da entrega. Existe um eventual seguro para esses, sei lá, o motoqueiro se acidentou. Nessa parte que é a responsabilidade de vocês, vocês também têm essa previsibilidade ou isso é com o próprio entregador? Essa pergunta é muito boa, que foi... Eu comecei no iFood por causa disso. Lá em 2019, o nosso negócio nem tinha tanto regulado, quando eu cheguei lá. E no segundo dia de trabalho, o diretor jurídico falou assim: Thiago, você precisa implementar um seguro de acidente pessoal do entregador. Eu falei, caraca, só isso? E, bom, eu fui entendendo com o mercado brasileiro e a gente não conseguiu que alguma seguradora aqui no Brasil apresentasse qualquer seguro para entregador, ainda mais de acidente pessoal. Só porta fechada, nem conversaram. E aí, passei uma semana, só porta fechada. Na sexta-feira, eu cheguei para o CFO e falei assim, cara, não tem. Eu falei, então, faz o seguinte, você tem passaporte? Eu falei, tenho. Está visto para os Estados Unidos? Tem. Pode comprar uma passagem para os Estados Unidos aí, que eu marco um monte de reunião para você na semana que vem. Eu falei, tá bom. Aí eu passei minha segunda semana, eu fui lá para os Estados Unidos e vi como a Nordeste, como a Uber, várias empresas como estavam operando lá, e eles já tinham um modelo de seguros on-off. E aqui no Brasil não tinha em 2019. E aí, fiquei 3 dias só lá, voltei, cheguei... Foi o suficiente, 3 dias já 3 dias foi mais do que o suficiente, eu podia ter voltado com 2. E aí eu falei assim, pessoal, a sua seguradora lá nos Estados Unidos, ela tem esse seguro aqui. Então você pode fazer aqui para... Você fez o roadshow para as seguradoras. Exatamente. Muito bom. E, enfim, aí foi, a partir dali a gente construiu um modelo, isso foi em abril, e a gente construiu um modelo 100% integrado via API com a seguradora, e começou em outubro. Aí o diretor jurídico, quando a gente implementou, ele falou assim, Thiago, não é suficiente, agora você tem que escrever uma lei e a gente vai aprovar essa lei lá em Brasília. Eu falei, porra! Aí você se sentiu com a capa nesse momento. Aí eu falei assim, caraca, tá bom. Aí, junto com o time de políticas públicas, a gente foi conversando com senadores, deputados, um monte de gente. A gente escreveu uma lei baseada no seguro que a gente tinha escrito. E, na virada do ano, essa lei foi sancionada e existe até hoje. Então, uma coisa que a gente começou, para você ter ideia como que são as metas, nossas metas. Um negócio que a gente começou em menos de um ano, virou uma lei federal, assinada pelo presidente. Então, esse foi o desafio ali do seguro de acidente pessoal. E para carga, a gente aceita o risco da comida. Então, é um risco aceitado, a gente não transfere para nenhuma seguradora, mas o iFood também é last mile e entrega outras empresas dentro do iFood, a gente com um modelo de teste. A gente está operando uma unidade de negócio pequena hoje ainda, mas nessa unidade de negócio eu tenho o seguro da carga. Então eu entrego, por exemplo, tem vários shoppings lá no Nordeste que a entrega de todas as lojas é do iFood. Então o pessoal vai lá na loja... Isso no volume unitário. Volume unitário. Normal.
volume unitário. Então, o cara vai lá, compra um notebook... Sanduba. Falando de produtos de mercadorias sem ser alimento. Exatamente. Tá. Nesses shoppings, a gente está testando esse modelo de last mile. Nesses shoppings, o cara vai lá, compra, a gente vai e entrega o entregador do iFood, entrega para o cara, né? Então, obrigatoriamente, eu tenho seguro de transporte, seguro da carga. Bacana. Deixa eu só aproveitar o gancho, então, que tinha uma outra pergunta. Hoje está com a vida fácil, hein? As perguntas tá todas fácil, vindo assim, não tô nem pensar. Só estou filtrando aqui, tá tranquilo. Essa parte de entrega de carga, tá? Que era uma das perguntas, se vocês tinham alguma ação ligada a isso, então você acabou de responder. Só vou acrescentar aqui um detalhe. Existe alguma iniciativa também pensando nisso para volumes maiores ou carga concentrada? Ou ainda está nesse modelo das pequenas entregas unitárias, vamos dizer assim? Essa é um pouco a estratégia do iFood, mas respondendo... Não vai contar para ninguém não, viu? Nem tem ninguém ouvindo, né? Não, só nós. Mas respondendo, quando a gente olha todo o mercado onde a gente pode chegar... A gente pensa, óbvio, no e-commerce, né? Aproveitando o last mile e que a gente já tem uma quantidade de entregadores muito grande. E sim, a gente está estudando isso, mas a gente tem muito foco no nosso negócio agora. Nosso negócio prioritário, aumentar a rentabilidade e depois, sim, a gente pensa em fazer isso no futuro. Mas a gente não pensa o iFood daqui a 10 anos. A cada 6 meses a gente faz um planejamento estratégico e muda tudo. Então, é uma empresa muito dinâmica, com muita entrega a curto prazo. Então, essa é uma estratégia que a gente vai assumir mais para frente, mas a gente pensa nesse negócio assim. Ô, Léo, você acha que ele não estava me oferecendo transporte aqui à toa? Então, eu percebi aí já. Daqui a pouco cadê o pessoal da Total aí? Põe no slide já aqui mais um alvo aí, Não tem nada a ver com isso, hein? Enfim, justamente para a gente pensar um pouco além, né? E aí também... Deixa eu só aproveitar aqui, ô Ferraz, vou começar por você agora. Dentro dessa dinâmica que você comentou, por exemplo, dos acidentes, da tecnologia e etc., vocês concordam que hoje essa dinâmica, a velocidade, a necessidade de uma entrega cada vez melhor e mais rápida, isso também elevou a necessidade de controlar esses parceiros que a gente elege para a operação? Sim. Por exemplo, nossos caminhões, hoje a gente tem uma frota de 1.300 caminhões, todos têm telemetria. Então, a nossa frota é bem mais controlada, por exemplo, do que um agregado. O agregado, muitas vezes, não tem a telemetria. Mas a gente, dentro do sistema que a gente tem de integração, a gente controla a questão de velocidade, de picos, né? Então, todo motorista que praticamente ultrapassa esses picos, a gente tem algumas medidas disciplinares, né? Então, a suspensão, a advertência, entre outras coisas, e também alguns cursos de reciclagem. Então, a gente tem hoje, dentro de uma plataforma que nós temos lá, que se chama Conecta JBS, onde o motorista faz a reciclagem ou a integração de todas as operações via mobile. Ou seja, tanto iOS quanto Android, o cara faz a reciclagem. Então, ele pode estar lá em Natal, lá no Sergipe. No horário de descanso dele, de descanso, de repente ele cometeu as não conformidades e a gente suspende ele da operação e ele faz a reciclagem. Você tem que pôr um alerta lá para ele não fazer enquanto dirige, né? Você tem que avisar, também tem, porque senão... Também tem. A gente tem algumas regras automáticas de mandar bip, mandar sirene, mandar mensagem automática quando ele ultrapassa, mas ao término da sua viagem, ele já fica sabendo, por exemplo, que ele cometeu X não conformidades e acaba tendo uma certa restrição da operação. Tendo essa restrição, para ele retornar à operação, ele tem que fazer obrigatoriamente a reciclagem. E é custeado, por exemplo, pelo transportador, para doer também no bolso e sentir também o impacto aí da... sensibilizar. Exatamente. Então, mas é mais ou menos isso que a gente faz. Legal. E no caso de vocês, você comentou que elege lá o melhor ou o mais seguro para aquela rota. Também há essa questão de desenvolver o que não está tão bom e como que ele pode subir nesse nível para fazer uma melhor entrega na próxima? Sim, a gente faz isso com tecnologia mesmo. Então, basicamente, a gente tem 3 níveis de entregadores, que é o Super, que é o Profissa e que é o Bico, né? Então, esses 350 mil estão distribuídos nessa categoria. Então, quando o cara chega na categoria Super, ele, basicamente, ele fica o dia inteiro com corrida. Então, para atingir esse nível do Super, ele precisa vencer várias etapas ali,
como uma delas é a própria avaliação dos clientes por ele, e os próprios procedimentos de segurança, os treinamentos, quanto mais ele fizer ali dentro da plataforma do app, ele vai ganhando e vai somando, e também o próprio índice de segurança que ele tem a partir do que ele faz andando. Então, todas as nossas corridas são tagueadas. O próprio cliente sabe ali onde o entregador está. Então, a gente sabe como o entregador está fazendo a corrida, da maneira que ele está fazendo. Então, isso acaba acionando os modelos ali que levam ele para essas diferentes categorias. E quando o cara atinge essa categoria do super, a gente está falando a renda dele mensal triplica, né? Então, os entregadores, a gente tem a tendência ao longo do caminho de todos encaminhando para essa categoria. E a gente já vê isso ajudando a gente na gestão dos sinistros, né? Por mais que eu cresci esse ano de 66 milhões para 100, né, em um ano. E, teoricamente, eu tenho bem mais corrida que eu tinha. E a minha quantidade de sinistros, ela continua a mesma. Ou seja, na frequência eu estou diminuindo. Então, são ações desse tipo que ajudam a gente a manter a salvaguarda da vida do entregador. Muito bom. Mas eu acho que está na hora da gente fazer aquela pausazinha, né? Não é a pausa para vocês saírem, por favor, quem está aqui presente, mas a gente tem o praxe aqui no nosso podcast, nosso Papo com Especialista, de aqui no meio para o fim a gente faz aquela chamadinha para quem está assistindo. A gente falou no começo, mas fala de novo. Vai lá no YouTube, vai lá no Instagram, nas nossas redes, segue, curte, compartilha os 3Cs. Tem outras edições muito importantes também, com papos super legais. Assiste lá o que já tem gravado. E a gente vai fazer um sorteio hoje? Podemos fazer, sem dar spoiler, mas depois na parte da tarde prêmio surpresa? A gente vai falar do... Vai ser prêmio surpresa, então. Então tá bom, vamos lá. Eu ia fazer uma proposta aqui, mas... Faz, ué. Ia falar do pré-carga. Vamos deixar no ar, porque quem tá assistindo vai assistir depois, né? Isso. Então tá bom, beleza. Então a gente vai soltar uma arte depois. A gente vai soltar uma arte com a foto aqui dos nossos ilustres convidados. Comenta lá, faz uma pergunta lá nesse post e depois de uma semana a gente sorteia esse prêmio que ainda vocês não vão saber, mas quem está aqui presente vai saber. Legal? É isso? Isso aí. Fechou. Bom, tem dezenas de perguntas aqui que depois eu vou pedir a gentileza de mandar para vocês também, para a gente devolver isso numa publicação, talvez explicando. Até agradeço, o pessoal comprou a ideia aqui, está mandando bastante dúvida aqui. Eu tentei dar uma boa resumida, né, ligando os temas aqui que eram parecidos. E a gente sempre também no Papo com Especialista, e a gente já está caminhando para o final aqui para cumprir o cronograma, a gente sai um pouquinho do tema também central, que é a parte técnica, a parte de conhecimento aqui sobre as operações e etc. E a gente vai também um pouco para o âmbito pessoal. Então, enfim, o que eu queria deixar aqui como uma provocação para vocês, para a gente ir caminhando para os finalmente. Vou começar por você de novo, Ferraz. Olhando a trajetória, então você hoje profissional maduro, se você pudesse falar com o Ferraz lá do início, que dicas que você daria? A dica de ouro. A gente brinca isso. Tem sempre aquela que é a de ouro, que vai ser a principal. Mas se você pudesse fazer esse exercício, o que você falaria para esse camarada lá do início, para ele encurtar um pouco esses espinhos que a gente pega pelo caminho? Uma coisa eu colocaria menos adrenalina, um pouco mais de política. Eu não era muito polido, vamos dizer assim, então a gente acaba, dentro das empresas, aprendendo muito, né? Eu vou utilizar uma frase que eu falei outro dia, né? Eu cheguei na JBS praticamente 10 anos atrás. Eu tinha praticamente 15 anos de experiência. Achava que eu manjava. E em grandes empresas, né? Eu passei por grandes empresas, grandes experiências e achava que manjava. Olho para trás, porra nenhuma. Tipo, de verdade. A gente aprende a cada dia. Então, primeiro é isso. Você nunca vai saber tudo. E eu tenho uma mania de conhecer todas as tecnologias, todos os fornecedores possíveis para ver se alguém faz algo diferente, ou seja, tentar experimentar de tudo. Por quê? Para sair um pouquinho da casinha, não ficar sempre na mesma coisa, porque senão não adianta. Você vai acabar tomando os mesmos sinistros, os mesmos índices. E ter o menos, né, como eu falei, ser mais polido, né? Principalmente para quem é jovem aqui.
boa parte não é tanto, nada contra, que eu também sou experiente. Mas eu tinha muita adrenalina de tipo, não pode, não vai fazer, e batia de frente com quem tinha que bater, e aqueles que também não podia, e algumas vezes você percebia que era em excesso. Então, aí é muito mais pelo lado pessoal, como você mesmo falou, pessoal. Eu teria menos sangue nos olhos no começo, também teria menos exposição, que eu tinha mania de quase ser policial, correr atrás de carga na rua, ir para a delegacia, e algumas vezes a gente acaba esquecendo que a gente é CPF, e do mesmo jeito que através de um CPF eu acho o cara pode achar a gente também. Então, eu teria esse freio, seria um pouco mais gerencial. Muito bom. E você, Thiago, se pudesse fazer esse exercício? Bom, o primeiro que eu faço eu falei que eu sou engenheiro químico, depois eu fiz mestrado em engenharia mecânica, e eu fiquei no mestrado 3 anos para calcular um algoritmo que melhor desenhava a taxa de falha de uma plataforma de petróleo. E hoje, há poucos dias atrás, eu peguei minha tese lá de mestrado, que eu fiquei 3 anos estudando. Eu peguei o mesmo algoritmo e fiz um modelo de inteligência artificial que demorou 10 segundos para responder. Você ficou feliz pra caramba, hein? E eu perdi 3 anos de vida fazendo isso. Não só perdi 3 anos de vida, como problema psicológico. Tive que fazer psicólogo por causa disso. Então, se eu pudesse falar, eu já falaria. Quem aí, independente da idade, não tem o chat GPT instalado no celular ou no computador? Quem aí não está estudando inteligência artificial? E aí eu não estou falando que isso vai demorar 30 anos para ser obrigação, não. Porque a gente vê que todas as tecnologias hoje quase que demoram 30 anos no ciclo de vida para ela poder entrar na prática. Seja ela na medicina, enfim. A inteligência artificial ela vai demorar 2 anos para ser obrigação para todo mundo. Quem não tiver inteligência artificial instalada no celular, no computador, e não estiver estudando isso, talvez não esteja sentado aqui há 2 anos para escutar essa palestra. Então, o recado que eu estou dando não é para o Thiago lá que ficou 3 anos, não, é para o Thiago de hoje. O Thiago de agora. Eu vou fazer 40 anos esse ano, então... vale para agora o recado. Eu estou estudando exatamente isso e aprimorando todo dia, aprendendo mais, porque não vai demorar. Alguém falou aqui, que eu não me lembro, que precisa do comercial, né? Hoje lá no iFood, e eu fui ver, eu consultei na inteligência artificial antes de sentar aqui, e aí eu fui ver na Amazon quantos compradores existe para fazer compras, supplier. E eu vi que 60% das negociações da Amazon já são realizadas por inteligência artificial. Então, o que esses compradores estão fazendo? Eles sabem utilizar? Então, daqui a pouco, vai estar 100%. Né? E a pessoa que vai ser o engenheiro do futuro é o engenheiro de prompt. É aquele que sabe fazer a melhor pergunta. Todo mundo diz, quem é que faz a melhor pergunta? São os melhores profissionais. Hoje, basicamente, você desenhar um prompt bem feito é o melhor. Então, eu não olhei nada para falar o que eu estava previsto para falar aqui. Cheguei um pouco cedo, você viu, fiquei ali em 20 minutos conversando com uma inteligência artificial para ter dados e ter informação para poder falar. E saiu em 20 minutos, eu estudei a palestra inteira, inclusive eu tinha uma apresentação, se pudesse, que ela fez para mim. Então, só para você ter ideia do que a gente está falando. É claro que todas as bases de dados não quer dizer que é verdade, mas ela te direciona para encontrar o caminho e as respostas certas mais rápido. Aí eu acho que fica mais latente também a questão do poder analítico da pessoa que está por trás disso, né? Se não adianta você digitar lá qualquer coisa e assumir aquilo como verdade. Não, dando um gancho, só de curiosidade, para quem não fez, aí principalmente quem é da área de gerenciamento de risco, eu fiz um teste de tipo, eu tenho uma carga de X valor e vou para o Rio de Janeiro, o que eu preciso de gerenciamento disso? Cara, ela desenhou o PGR. Não conta isso, não, a gente vai sair daqui desempregado, cara. Mas depende, óbvio. Faz o sinal aí. Não, mas vai ter ainda a pessoa analítica, vai ter o gestor, o especialista. Fazer com menos esforço. Que vai fazer sabendo dos detalhes que a inteligência não sabe. Mas é muito bacana, eu acho que é uma tendência mesmo de envolver machine learning, inteligência artificial, tudo voltado em parte de API integrada, para que a gente tenha, óbvio, uma resposta muito mais rápida. Não gastar 3 anos, gastar 30 segundos, 10 segundos. Isso acho que vai vir para ficar também. Muito bom. Para a gente finalizar, que agradeço os nossos convidados. Obrigado por vocês toparem esse desafio de participar com a gente. Além de um público ao vivo, vai também transmitir. E obrigado a esse público aqui que mandou 1 milhão de perguntas aí.
Tá bacana esse papo. Depois a gente divide com vocês, se vocês puderem fazer essa gentileza de complementar, aí a gente devolve com essas respostas aí consolidadas, tá bom? E vamos caminhando para o final, né? Eu também gostaria de agradecer muito a presença de vocês, agradecer quem está assistindo agora online também, lembrar de fazer aí as etapas para depois concorrer ao nosso surpresa aí, que a gente coloca depois na publicação. E só tenho a agradecer a todos que estão aqui conosco hoje no evento. Agora a gente encerra essa primeira parte da programação. Exato, e voltamos daqui a pouquinho após o almoço com o Fórum GR completo. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. gente. Até o próximo. Obrigado. Valeu, gente.